Estamos em época natalícia e José Mourinho também quer algumas prendas para reforçar o plantel do Benfica. Vamos falar aqui sobre alvos dos encarnados e como é que a equipa vai ficar depois deste mercado de transferências. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa encarnada. Antes de começarmos o vídeo propriamente dito, aproveito para desejar um Feliz Natal, boas festas a todos. Espero que possam aproveitar este dia ao máximo junto dos vossos familiares e amigos. Que seja aí um dia glorioso, espetacular, com boas memórias e que tenham muitas prendas no sapatinho. E fazendo então aqui a ponte para os presentes que José Mourinho deseja por parte do Benfica. O treinador das Águias quer ter um plantel com mais opções, pretende ter uma maior profundidade a nível de opções para o que resta da temporada e, portanto, o treinador do Benfica quer então acrescentar mais qualidade ao plantel encarnado. Já se percebeu que Mourinho não confia muito no banco que tem vários jogadores muito jovens e com pouca experiência e quer acrescentar aqui mais algumas mais-valias ao plantel, sendo que Rui Costa não pretende gastar muito dinheiro neste mercado de inverno. No entanto, José Mourinho deseja ter aqui jogadores que acrescentem, não sejam para fazer número, mas para trazer maior qualidade ao plantel encarnado. E vamos então falar aqui de alguns dos alvos que o Benfica tem neste mercado. Mas olhando aqui para os desejos e para as prendas que o José Mourinho quer ter nos próximos dias, têm já aqui uma prenda de Natal antecipada, uma vez que Benfica e Estrela Amadora já chegaram a acordo para a transferência de Cine Lopes Cabral, como falámos no vídeo de ontem. Se quiseres conhecer um pouco mais dos contornos deste negócio, tens um link na descrição. Sendo que este lateral ambidestro internacional por Cabo Verde, de 23 anos, tem sido uma das grandes surpresas neste campeonato. Conta com 16 jogos pelo Estrela Amadora, 5 golos e 3 assistências. É um jovem de grande potencial e pode fazer as duas alas, tanto o lado esquerdo como o lado direito, jogando a defesa a 4 ou a 5, portanto parece-me aqui um jogador bastante versátil. Há também aqui a longa novela de Rafa Silva. O Benfica tem estado bastante atento a este conflito que há entre Rafa e o Bejitas, sendo que as Águias não pretendem gastar dinheiro com a contratação do internacional português. Para regressar Rafa Silva terá de ser a custo zero e o internacional português terá então que cessar o contrato com as Águias Negras para poder voltar ao Benfica, sendo que há outras equipas também interessadas em Rafa. Portanto, vamos ver como é que fica toda esta situação, mas de facto dá para perceber que o Benfica está à procura de jogadores com velocidade, fortes na transição ofensiva, como é o caso de Rafa Silva, que tem uma boa aceleração e também acaba por ser um jogador irreverente e forte tecnicamente. Depois, na fila de baixo, temos aqui o grande problema do Benfica neste momento, que tem a ver com os extremos, e eu coloquei aqui os dois últimos jogadores apontados ao Benfica, curiosamente dois brasileiros. Se recordar que neste momento não temos ninguém do Brasil no plantel, algo que já não acontece há 41 anos, desde 83, 84. Portanto, há imenso tempo que o Benfica não tinha aqui a representação brasileira, sendo que temos aqui uma aposta no mercado nacional, novamente com André Luiz, um jogador que tem sido uma das revelações do campeonato, a jogar pelo Rio Ave, tem conseguido gols e assistências, já marcou na Luz, infelizmente. É um extremo muito interessante, forte fisicamente, com aceleração, tem também criatividade, bom no drible, portanto seria aqui uma solução bastante interessante e que não precisava de uma adaptação. Já o Wesley acaba por ser um caso diferente. Eu honestamente não estava à espera que o jogador viesse para o Benfica, mas nas últimas horas tem havido alguma atração sobre este nome e pode ser que o Benfica avance para este atleta que não tem tido muitos minutos no Al-Nassr, mas é aqui um jovem de 20 anos que não tem assim tanta experiência, uma vez que foi formado no Corinthians, tem jogos no Brasileirão, tem agora também jogos no futebol árabe, sendo que ainda não jogou na Europa e precisava aqui de outro tipo de adaptação.
o Benfica teria também de investir algum dinheiro para convencer o Al Nassr a libertar este jovem brasileiro. Mas são aqui dois nomes de uma lista enorme que tem sido apontado ao Benfica nos últimos dias extremos. Vamos lá ver quais é que vão ser os escolhidos, sendo que até podem chegar dois tempos, um para o lado esquerdo, outro para o lado direito. Para além destas posições, também se tem falado com cada vez mais frequência de José Mourinho pretender um avançado novo no mercado de janeiro, com um perfil diferente do que tem neste momento na equipa. Já sabemos que Pavlidis tem sido o habitual titular, tem estado numa boa forma, marcou o gol 50 pelo Benfica na última jornada do campeonato. Ivanovic não tem tido tantas chances, mas tem saído do banco de suplentes de forma algo recorrente. Há ainda Henrique Araújo, que em princípio deve sair no mercado de janeiro, não tem tido muitas chances. E o certo é que se olharmos para Pavlidis e Ivanovic, são jogadores de perfil semelhante, fortes fisicamente, que são jogadores de área, que procuram mais a finalização, e talvez aquilo que o Mourinho esteja à procura é então um avançado com outro tipo de características, porque já percebemos que Ivanovic e Pavlidis, os dois juntos, não funcionam assim tão bem. E acredito que aquilo que o treinador do Benfica está à procura é de um falso 9, de um avançado mais móvel, capaz de recuar, interligar o meio campo e o ataque com poder de explosão, com maior velocidade, para se destacar na transição ofensiva e também abrir a possibilidade de, por vezes, termos dois avançados a jogarem de início. Um avançado com outras características diferentes de Pavlidis e Ivanovic, que seja capaz de se mexer mais e poder servir então o avançado titular, que neste caso tem sido o Pavlidis. Daí que também tenha havido este interesse no regresso de Rafa Silva. Acredito que o Benfica vai em busca de um jogador desse tipo, com velocidade, com capacidade de quebrar linhas, uma vez que em muitos jogos temos sido algo perdulários e precisamos trazer mais poder de fogo à nossa equipa. Mas com tantos rumores de entradas e saídas, afinal, como é que pode ficar a equipa do Benfica depois deste mercado de transferências? Coloquei aqui no grafismo aquele que tem sido o 11 base de José Mourinho nos últimos tempos, sendo que de facto pode haver aqui alterações no decorrer do mercado na equipa que tem sido titular. Na baliza não acredito que haja alterações, é na defesa que temos aqui uma cara nova com Sidney Lopes Cabral, já acordo entre Benfica e Estrela. Falta então o jogador fazer os exames médicos para poder assinar com o Benfica até 2030, sendo que este lateral pode jogar tanto no lado direito como no lado esquerdo, o que lhe dá aqui uma polivalência muito importante. Já sabemos, Dedic e Dal têm sido os titulares, sendo que do lado direito o Bá ainda está a recuperar da lesão e ainda vai ter aqui mais alguns dias para poder estar disponível para poder jogar. No lado esquerdo, Obrador não conta. Há ainda os jovens Banjanki para o lado direito e José Neto para o lado esquerdo, mas ainda não tem muita experiência, sendo que Sidney Lopes Cabral acaba por dar aqui outra profundidade a nível de escolhas para José Mourinho, para as duas alas, podendo fazer descansar às vezes o Dedic, outras vezes o Dal, mas acredito que numa primeira fase ele vai estar no banco de suplentes, sendo que pode entrar com o decorrer do jogo, mas não creio que comece de início e precisa aqui de uma adaptação a uma realidade completamente diferente. Já olhando para o meio campo, apesar de provavelmente não irmos ter caras novas, acho que internamente pode haver aqui uma mudança, uma vez que há aqui Manu Silva, que acredito que vai ter mais minutos na segunda parte da temporada, agora que recuperou de lesão. Acredito que com mais alguns jogos vai ganhar ainda mais confiança e apresentar o grande nível que ele tem e pode lutar aqui com Enzo Barrenechea para a equipa titular, e acredito que o médio português até pode ganhar essa titularidade, sendo que há algumas partidas onde o jogo é mais difícil, até podemos ter aqui um Manu Silva e Enzo Barrenechea, os dois a formarem dupla, para dar aqui uma maior consistência a nível defensivo, mas sinceramente acredito que o Manu Silva vai acabar por ter mais espaço e ganhar a titularidade. Vou colocar aqui em cima do Enzo Barrenechea, uma vez que eu acho que mais tarde ou mais cedo o médio português vai começar a ser aposta de início de José Mourinho. Pois a nível de extremos, aí a situação é um bocadinho mais complicada e é preciso realmente
irmos buscar reforços, como já falámos aqui várias vezes. André Luiz e o Wesley têm sido apontados com alguma frequência. Se formos buscar o André Luiz, é um jogador que joga habitualmente pelo lado direito, o que dava para colocar então aqui o André Luiz a jogar com frequência por este lado e libertava o polivalente Austin para jogar ou no meio campo, ou no lado esquerdo, ou nas laterais. Portanto, ele podia estar a fazer aqui vários outros setores. Já sabemos que o Austin é um jogador que tem essa capacidade, essa versatilidade de jogar em várias posições. Já o Wesley pode fazer os dois flancos, mas joga habitualmente pelo lado esquerdo, o que também libertava Sudakov a poder jogar no corredor central, com o Barreiro a poder recuar e a poder também tornar-se aqui outra opção para o meio campo, mas mais atrás. A inclusão destes dois extremos daria uma maior criatividade ofensiva ao Benfica, outra imprevisibilidade que eu acho que também é bastante importante. E depois, claro, temos ainda aqui a questão Rafa Silva, um jogador que, apesar de poder jogar na linha, ele tem jogado com mais frequência pelo corredor central e poder ser então aqui uma opção a jogar atrás do avançado, ou como já falámos, até podia ser aqui dois avançados com perfis completamente diferentes. Um Rafa Silva mais móvel, mais a acelerar, em transição ofensiva, com o Pavlidis mais fixo na área, também podia acontecer essa questão. Ou então, provavelmente, pode surgir aqui outro nome diferente, aqui outro jogador também neste perfil de Rafa Silva, um avançado também com essa capacidade de jogar a falso 9, a segundo avançado, pudesse trazer outro perfil ao ataque do Benfica. Mas de facto pode haver então aqui muitas mudanças naquele que pode ser o 11 titular do Benfica. Mas fazendo aqui um último exercício para tentar perceber qual é que seria o melhor 11, tendo em conta estes possíveis reforços e o atual plantel. Na baliza ficava tudo na mesma, no quarteto defensivo também. Acho que Sidney Lopes Cabral, numa primeira instância, vai então começar primeiro no banco. Acredito que Enzo Barrenechea vai acabar por perder a titularidade para Manu Silva. Acho que aqui o médio português vai fazer uma dupla muito interessante com o Richard Rios. Também metia Leandro Barreiro no banco de suplentes. Pela juventude e por não ter experiência no futebol europeu, quem sabe o Wesley também começava primeiro no banco de suplentes. Aqui a grande questão é perceber onde é que Auschwitz pode cair, sendo que havia a possibilidade de meter o Auschwitz aqui pelo lado esquerdo para dar um bocadinho mais de estabilidade à equipa. Ficava com o André Luiz pelo lado direito e depois em alguns jogos colocava Sudakov no corredor central, com a possibilidade dele por vezes ir para o corredor esquerdo, com Rafa Silva também a poder jogar aqui atrás do avançado. Acabaria alguns jogos por ser assim, outros jogos por ser assim. Ou então, em outra alternativa, metíamos o Austin em outro lado qualquer e o Rafa Silva e o Sudakov jogavam os dois juntos. O Austin que é sempre um jogador bastante útil, que pode jogar em várias posições, quem sabe jogar aqui a lateral esquerdo em algumas partidas, mas acabaria por dar aqui outras possibilidades ao Benfica, onde podíamos ter várias soluções e onde Mourinho acho que ficaria muito mais feliz e onde podia fazer muito mais mudanças, tendo em conta o atual plantel e a chegada de mais alguns reforços que iriam trazer aqui outra qualidade à nossa equipa. Temos também aqui um rumor bastante inusitado. O Barcelona já sabe, precisa de reforçar o setor defensivo depois de uma lesão de longa duração de Andrés Christensen e também dos problemas pessoais de Ronaldo Araújo. E portanto os catalães pretendem reforçar a defesa em janeiro e Otamendi é um dos 3 nomes desejados pelo clube Blaugrana. A notícia foi publicada pelo jornal catalão Mundo Deportivo, que coloca o capitão do Benfica na primeira página, junto a outros 2 centrais, nomeadamente De Vrij do Inter, que até já foi apontado ao Benfica nos últimos dias, e Senesi do Bournemouth. De acordo com esta publicação, os catalães estão à procura de um central experiente que possa atuar pelo lado esquerdo do eixo central, algo que acontece com Otamendi no Benfica, que tem jogado nessa posição há já algum tempo,
de recordar que o Otamendi está em final de contrato com o Benfica, termina o seu vínculo no final desta época, mas sinceramente acho pouco improvável a saída do Otamendi neste mercado de inverno, ainda para mais para o Barcelona. Acredito que os catalães vão à procura de um jogador com outro perfil. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Mais uma vez, a desejar-te um Feliz Natal. Quero saber a tua opinião e perspectiva sobre o mercado do Benfica. Quais é que são as prendas que José Mourinho precisa de receber para melhorar a equipa do Benfica? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar a tua prenda para mim, deixar um gosto neste vídeo e subscrever o canal caso não tenhas feito. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos a Benfica. Saudações benfiquistas.